Olá, espero que tudo esteja bem com você. A partir desse vídeo, nós vamos começar a verificar um recurso do Entity Framework chamado Migrations e também vamos trabalhar com Data Annotations. O Migrations é um recurso que possibilita que alterações que realizemos em nosso modelo de negócio sejam refletidas em nossa base de dados sem que precisemos matar a nossa base de dados e criá-la novamente do zero. Porém, existem algumas situações que esse processo ainda é necessário, mas são raríssimas as situações. Então, isso é uma ferramenta poderosa de auxílio no nosso desenvolvimento sem que percamos dados, digamos, de testes. E, em alguns casos, até em banco de produção, isso é possível utilizar. Então, a primeira situação para trabalharmos com Migration, nós vamos aqui no nosso projeto, o nome dele, clicar com o botão direito e vamos editar aqui o arquivo do projeto. Vamos verificar se temos aqui, nós precisamos desse Code Generation Design, ele está aqui, perfeito, tudo bem, pode manter a versão 5.02, diferente do Entity Framework, não há problema quanto a isso. Nós vamos fazer um teste para verificar se o Entity Framework está disponível para nós, tá bom? Então nós vamos acessar a nossa console. Nós vamos fazer isso utilizando o nosso console. Então aqui com o botão direito, a gente pode abrir aqui no terminal o nosso projeto. Então ele tem aqui, ele vai usar o PowerShell. Podemos aqui digitar então .NET EF Migrations Add Initial Create. O que acontece aqui? Nós estamos dizendo ao .NET que trabalharemos com o Entity Framework na parte de migrações, adicionando uma migração que vai ter o nome Initial Create. Ou seja, isso é um padrão para a nossa primeira migração, que ele vai pegar o nosso modelo de negócio e criar uma classe que reflete esse modelo de negócio. Vamos dar o Enter. Ele está dizendo para a gente atualizar, né? Ele diz que o Entity Framework, a versão das ferramentas que ele tem instalado, é 5.03, ele precisa da 5.04. Então, nós podemos aqui, isso que eu vou fazer, você pode fazer inclusive quando se der erro nessa instrução do Entity Framework Migrations. Clicar com o botão direito, gerenciar pacotes do Nuggets, e aqui eu vou no instalado, deixa eu verificar se a gente tem aqui o Tools. Não tem o Tools. Deixa eu procurar aqui. Tools. Aqui, Entity Framework Tools. Então a gente precisa instalar isso daqui. No meu caso, aqui ele já estava instalado, o global. Então eu poderia usar a console. Eu vou fazer isso aqui para você saber fazer caso você precise. Então eu vou usar o .NET to, eu vou desinstalar o que eu tenho, uninstall .NET EF -G do global. Então eu vou instalar esse meu tool, essa ferramenta. Olha lá, ele desinstalou e agora eu vou instalar .NET to install de maneira global o .NET EF. Vou colocar aqui, version, que ele pediu, né? 5.0.4, mas a gente viu que tem a 5, mas é que eu estou usando o Entity Framework 4 no projeto. Então, essa daqui que eu vou instalar. Vamos verificar. Perfeito. Essa instalação que eu fiz é global do meu ambiente. Se você quiser instalar apenas no teu projeto, você pode vir por aqui e fazer essa instalação. Então, essa é a maneira para você poder trabalhar. Vamos aqui no nosso gerenciador de soluções. Depois que adicionamos o Migrations, ele criou essa pasta
e nela ele criou o nosso initial create com um número representando data e hora. Então, se a gente clicar aqui, a gente vai verificar que ele criou dois métodos, um que ele chama up, um que ele chama down. O up é o que ele vai executar para criar as tabelas de acordo ao nosso modelo de negócio. Então, o Entity Framework identificou aqui em data, no nosso EF Context, que nós temos uma propriedade estabelecimentos de estabelecimento. Então, ele verificou aqui no Model Create que nós estamos mudando o nome da tabela de estabelecimentos. Então, ele usou essa informação, para criar aqui no Initial Create. A regra de negócio, ele se baseou na convenção de estabelecimento ID. Vamos ver aqui o modelo. Nós temos aqui o modelo. Veja, o padrão do Entity Framework é uma propriedade com o nome da classe, sufixo ID, para criar a base de dados. Vamos ver aqui o nome e vamos ver os funcionários no Initial Create. Ele criou aqui uma outra tabela. Aqui ele criou a coluna nome, ó, tá bom? Aqui criando a tabela ele diz a coluna e diz o nome. Depois ele disse o primary key baseado nisso daí. Depois criou a tabela funcionários e trouxe o estabelecimento ID como chave estrangeira, ó, foreign key. Então isso daqui, e criou um índice também para o ID. Isso a gente não mexe, ok? Ele trabalha isso internamente. E o down, ele vai remover aquilo que ele está criando nessa versão da migração. Então esse conceito é muito importante você entender. Isso permite que nós voltemos a nossa base de dados para um determinado estado. Ok? O nosso foi o inicial, criar as duas tabelas com base no que temos e depois remover caso a gente se arrependa. Isso não é problema, tá? Isso não é problema. Nós vamos ter depois, talvez, algumas mudanças. Aqui no app settings, nós temos a nossa base de dados aqui, tá bom? Porque ela está configurada aqui no nosso EF Context. Tudo normal, nada mudou em relação ao acesso à base de dados. Apenas habilitamos o Migrations. Agora, para a gente testar, nós vamos aqui em nossa classe Program e vamos comentar essa linha aqui. Tá bom? Nós não vamos mais ter essa inicialização de banco de dados. Porque essa inicialização de banco de dados, ela estava aqui criando o banco. Nós não precisamos mais dela, ok? O banco vai ser tratado pela aplicação, pelo Entity Framework. A gente não precisa disso. O que nós precisamos agora? Com o Migration criado, a gente precisa atualizar a nossa base de dados. E nós fazemos isso executando .NET EF Database Update. Se nossas tabelas não existissem no banco, elas seriam criadas, mas elas já existem lá porque nós estamos trabalhando com ela e as criamos anteriormente usando esse initialize que acabamos de comentar. Ele aqui está dizendo o seguinte, olha, eu já tenho essa base de dados, essa tabela na minha base de dados. Perfeito, ele não pode executar, porque a tabela já está lá, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e vamos remover essa base de dados aqui toda. Vamos remover ela. E fechar a conexão. Ok, vamos tentar executar de novo esse update. Deu certo. Aqui vamos verificar, vamos atualizar. Veja, ele criou a nossa base de dados de novo com as tabelas que nós temos. Vamos verificar isso na prática. Eu vou pegar aqui estabelecimento. Então nós vamos aqui adicionar uma outra propriedade, só para testarmos o migration. Prop string, vamos colocar aqui endereço.
Ok? E vamos executar aqui o nosso migrations. Agora vamos mudar o nome aqui, né? Vamos chamar add endereço to estabelecimento. Só para a gente saber o que cada migration resolve. Vamos verificar. Opa, deu um erro. Vamos verificar aqui colocando traço, traço, verbose, para ver que erro que ele vai dar. Não, estranho. Ele deu certo agora, não encontrou algum problema. Vamos verificar aqui. Ó, ele criou aqui o nosso migration, que é o seguinte, ó, adicionar uma coluna chamada endereço na tabela. E o down é remover essa coluna, entendeu? Ele adiciona no up e remove no down. Só que essa coluna ainda não está em nossa tabela. Quer ver? Ó, vamos verificar aqui estabelecimentos, né? Ó, ela não está ainda, porque nós precisamos executar o update, que é esse daqui, ó, .NET F Database Update. Opa, deu erro de novo. Vamos testar com verbose, ver se ele aceita aqui. Agora deu certo. Talvez a conexão tenha ficado aberta entre uma execução e outra. Vamos aqui dar um refresh, atualizar aqui nas tabelas. Vamos verificar estabelecimentos em colunas. Ó, ele inseriu o endereço. Conseguiu entender, então, a funcionalidade do Migrations? Muito importante para o nosso trabalho.